Bom, se a sua dúvida diz respeito às séries orgânicas, série homóloga, isóloga, heteróloga, você veio no lugar certo. Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Santangelo e estou aqui para ajudar você a tirar todas as suas dúvidas. Vem comigo! Bom, pessoal, e o assunto desse vídeo são as tais séries orgânicas. Vamos falar tudo aqui rapidinho. Esse tema é bem simples, tá? Esse vídeo vai ser bem curtinho. E no final, a gente finaliza aí com 2 exercícios para praticar esses conceitos. Simbora! Vamos começar falando aqui das séries homólogas. O que seria uma série homóloga? Série homóloga é aquela série formada por vários compostos que pertencem à mesma função orgânica, mas que diferem entre si por um ou mais grupos CH2. Então, eu estou te apresentando aqui uma sequência de 4 compostos. Os 4 pertencem à função ácido carboxílico, tá legal? E de cima para baixo, a gente tem o ácido metanóico, etanóico, propanóico e butanóico. E aí? Tudo é ácido carboxílico. Olha o grupo funcional. Carboxila, carboxila, carboxila e carboxila. Vamos comparar agora as fórmulas moleculares. Ó, o ácido metanóico, o etanóico, o propanóico e o butanóico. Qual é a diferença, hein, galera? De cima para baixo. A diferença é sempre de 1 carbono e 2 hidrogênios. Sim ou não? Olha, o primeiro ácido, que é o metanóico, tem fórmula CH2O2. Quando eu passo para o etanóico, que é o ácido de baixo, o segundo de cima para baixo, eu ganhei 1 carbono, tinha 1, agora são 2, e ganhei 2 Hs. Eram 2, agora são 4. Percebam que a quantidade de O não muda. E essa mesma variação ocorre quando eu comparo o etanóico com o propanóico ou ainda ao compararmos o propanóico com o butanóico. Deu para pegar? O que é uma série homóloga? É quando eu tenho compostos pertencentes à mesma função orgânica, mas que diferem entre si por um ou mais grupos CH2. Vamos avançar. Eu apresento para vocês agora a série isóloga. O que seria uma série isóloga? Série isóloga é aquela formada por todos os compostos orgânicos que diferem entre si por um ou mais grupos H2. Então, repara que aqui eu não estou mexendo com a quantidade de carbonos, ok? A quantidade de carbonos tem que ser exatamente a mesma. O que eu vou variar é a quantidade de hidrogênio. Vai variar sempre por um ou mais grupos H2. E como é que eu consigo isso? Manter a quantidade de carbono e variar a quantidade de hidrogênio. Olha, sempre que eu coloco uma ligação π na cadeia, os 2 carbonos aonde eu coloquei a ligação π, cada um perde 1 hidrogênio. Então, ao colocarmos uma ligação π, a gente retira 2 Hs. Então, ao transformarmos uma ligação simples numa dupla, a gente retirou 2 Hs. Ao transformarmos uma ligação dupla numa ligação tripla, a gente retirou novamente mais 2 Hs. Se eu pego uma cadeia com 4 carbonos, uma cadeia aberta e saturada, e fecho essa cadeia, eu não coloquei ligação π, mas ao fechar a cadeia, ao formar o ciclo, eu também fiz com que os carbonos da extremidade, cada um, perdesse 1 átomo de hidrogênio. Ao todo, foram 2 hidrogênios perdidos. Então, é isso que eu estou mostrando para vocês aqui nessa sequência. Ó. O primeiro é o butano. Fórmula molecular C4H10. Se eu pego o butano e tiro, vamos lá, deixa eu destacar aqui na cor verde, tiro 1 hidrogênio desse carbono e 1 hidrogênio desse carbono, aqui era CH3 vira CH2, aqui era CH2 vira CH. Coloquei a ligação π para compensar. A simples virou dupla. E agora não é mais C4H10.
é C4H8. Ao invés de eu colocar a ligação π aqui na ponta, eu poderia simplesmente ter feito o seguinte. Eu poderia ter pego o butano e ter retirado um hidrogênio da ponta, um hidrogênio da outra ponta, e aí eu fecharia, formando um ciclo, formando o ciclobutano. Nesse caso, eu não teria ligação π, mas comparando o butano com o ciclobutano, também houve a diminuição de 2 átomos de hidrogênio. Tudo bem? Bom, ao compararmos o but1eno com o but1ino, olha, a dupla virou tripla. Eu também vou tirar um H daqui, um H daqui e estabelecer a ligação tripla. Ó, perdi 2 Hs ao comparar o but1ino com o but1eno. O que era C4H8 virou agora o quê? C4H6. E se eu pegar o ciclobutano e colocar uma ligação π aqui dentro, eu também não vou tirar um hidrogênio desse carbono e um hidrogênio desse carbono? Então, comparando o ciclobutano com o ciclobuteno, eu também provoquei a diminuição de 2 átomos de hidrogênio. Ou seja, eu também estou diante aqui de uma série isóloga. Tranquilão? Para finalizar, vamos falar agora da terceira e última. Está aí para vocês. Terceira série, aqui ficou faltando, a série heteróloga. E aí, vale ressaltar o seguinte. A série heteróloga, não existe um padrão de diferenciação entre as substâncias. Tá? A única semelhança aqui é na quantidade de átomos de carbono. E para te exemplificar isso, eu peguei aqui um hidrocarboneto com 2 carbonos, um álcool, um aldeído e um ácido carboxílico. Etano, etanol, etanal e ácido etanóico. Qual é a semelhança, ou melhor, qual é a única semelhança entre eles? 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos e 2 carbonos. Então, eu posso dizer que esses 4 compostos aqui compõem uma série heteróloga. Tranquilão? Vamos partir agora para os exercícios? Em relação ao composto propano, faça o que se pede. Escreva a fórmula em bastão e o nome oficial do seu homólogo de cadeia ramificada e apresenta a menor massa molar possível. O que eu quero dizer com homólogo? Homólogo, eu quero dizer que vai variar um ou mais grupos, o quê? CH2. Tá legal? Bom, mas eu quero um homólogo do propano que tenha cadeia ramificada. E para ter cadeia ramificada, a gente vai precisar ou de um carbono terciário ou de um carbono quaternário. Pô, Tiago, eu posso pensar então no etano, que é esse camarada que eu estou desenhando aqui? Olha, o etano, ele tem fórmula molecular C2H6. E a nossa referência é o propano. Vou desenhar aqui à direita o propano. CH3, CH2, CH3. O propano tem fórmula molecular C3H8. Posso dizer que o etano é um homólogo do propano? Sim, pois a diferença entre eles é de um grupo CH2. Mas repara, eu quero um homólogo de cadeia ramificada. E o etano não tem cadeia ramificada. Então, ao invés de eu pegar o hidrocarboneto com 3 carbonos, né, e retirar um, ou melhor, e retirar um grupo CH2, eu vou pegar o propano e vou aumentar a cadeia. Vou adicionar um grupo CH2. E aí, eu tenho algumas possibilidades. Por exemplo, eu teria o butano. CH3, CH2, CH2 e CH3. O butano tem fórmula C4H10. Ou seja, é um homólogo do propano. Mas cadê a ramificação? Não é esse cara aqui ainda que a questão quer.
A questão que era o homólogo de cadeia ramificada. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer isso. Vou deixar a minha cadeia principal com 3 carbonos. E esse carbono aqui do meio, eu tiro um H e coloco mais um CH3. Bom, esse cara aí é o metilpropano. E a fórmula molecular dele, vou escrever aqui do lado. A fórmula molecular é C4H10. Tranquilo? Então, ó, o metilpropano é um homólogo do propano e tem cadeia ramificada. Está respondida a questão? Não, porque a gente quer a fórmula em bastão e isso aqui é a fórmula estrutural plana. Então, fazendo a sua fórmula em bastão, a gente faria isso aqui. E o nome qual é? O nome é metilpropano. Lembrando que aqui eu não preciso colocar 2-metilpropano, tá? Não preciso colocar. Por quê? Porque o metil ele só poderia estar na posição de número 2. Então está aqui a fórmula em bastão e o nome oficial do seu homólogo de cadeia ramificada. Na letra B, qual o nome oficial do seu isólogo de menor massa molar que não apresenta carbonos sp2? Então, não adianta desenhar qualquer isólogo. Tem que ser o de menor massa. Tá legal? E não apresenta carbonos sp2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o propano, que é esse cara aqui, e vou desenhar os seus isólogos. Lembrando que isólogo é quando varia um ou mais grupos H2, né? Eu tenho que retirar 2 Hs. Como é que eu faço isso? Fechando a cadeia ou colocando ligação π. Então, a gente teria quais possibilidades? A gente teria o propeno, e a gente teria o ciclopropano. Poxa, professor, e o que eu vou fazer com essa informação? Não apresenta carbonos sp2. Então, galera, carbono sp2, carbono com hibridação sp2, eu escrevi aqui, carbono com hibridação sp2 é carbono que tem uma dupla e outras 2 ligações simples. Percebam que nessa primeira possibilidade aqui que eu desenhei, eu tenho carbonos sp2. Vou sombrear aqui, ó. Esse carbono é sp2 e esse aqui também, por causa da dupla. Então, quando eu peço o isólogo de menor massa que não apresenta carbonos sp2, eu ficaria com quem? Eu ficaria com o ciclopropano. Ô, Tiago, quer dizer então que não dá para desenhar nenhum outro isólogo de menor massa que o ciclopropano? Na verdade, galera, dá para diminuir ainda mais a massa. E como? Ao invés de eu desenhar o propeno, que é o que eu fiz aqui em cima, eu poderia ter desenhado o propino. Poderia ter feito isso, ó. Poxa, mas o propino, ele é um isólogo do propano? É, ele é um isólogo do propano. Mas e a massa dele? É igual à massa do ciclopropano? Não, a massa dele é menor, porque aqui eu tenho só 4 hidrogênios e embaixo cada carbono tem 2. Então, o ciclopropano, ele tem fórmula C3H6 e o propino tem fórmula C3H4. Então, qual é a resposta? É o ciclopropano? Na verdade, não. Cuidado aí com a pegadinha, tá? Qual o nome oficial do seu isólogo de menor massa
e não apresenta carbonos sp2? Olha aqui a resposta. Propino. Quem foi no ciclo propano errou. Tranquilão? Então, para a gente finalizar a aula, vamos para o último exercício agora. Está aí na tela para vocês. Em relação ao ácido acético, cujo nome oficial é ácido etanóico, escreva a reação de esterificação que ocorre quando o ácido mencionado reage com o seu heterólogo pertencente à função álcool. Gente, reação de esterificação é uma reação famosíssima da química orgânica, na qual um ácido carboxílico reage com álcool, produzindo éster e água. Tá legal? Então, vamos lá. O ácido acético é isso aqui, ó. CH3, C-O-OH, é o ácido etanóico. Ele vai reagir com o seu heterólogo, ou seja, com outro composto que tenha o mesmo total de carbonos, só que pertencente a que função? Álcool. A gente está falando do álcool e tem 2 carbonos, ou seja, estamos falando do etanol. Está aí desenhado. E agora? Bom, essa reação é reversível e ocorre na presença de catalisador ácido e aquecimento. O que vai acontecer? A gente vai formar água. Da onde vem a água? A água vem da junção do OH do ácido com o H da hidroxila alcoólico. Então, vou produzir a água, juntei esse H com esse OH, e o outro produto é o éster. Quem vai ser o éster? Agora é só a gente juntar as partes que sobraram do ácido, que é essa aqui, CH3COO, com a parte que sobrou do álcool. O que sobrou do álcool? CH2, CH3. Bora juntar agora as partes que sobraram? Vou colocar a ligação aqui formando, tá lá. Pronto, isso aí é o éster. Ele quer que você diga o nome do produto orgânico obtido e que você identifique a sua função. Olha, a função aqui é a função éster. Tranquilão, né? Até porque ele deu a dica, ele falou que era uma reação de esterificação. E o nome? O ácido não é o ácido acético? Bom, acético vira acetato. Acetato de... E o álcool? O álcool não é o etanol? Então a gente pega o prefixo et e acrescenta a terminação ila, acetato de etila. Lembrando que essa nomenclatura é a nomenclatura usual, tá? A nomenclatura oficial, deixa eu botar aqui embaixo. Nomenclatura oficial seria etanoato de etila. Poxa, professor, e se eu escrevesse acetato de etila, estaria errado? Ele só pediu o nome, né? Ele não pediu o nome oficial. Então, vocês poderiam dar essas 2 nomenclaturas aqui, tá? As 2 respostas estariam corretas. Tranquilão? Gente, queria agradecer pela audiência de vocês, mas queria saber também o que vocês acharam da aula. Vocês gostaram da aula? Então comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações, aproveita e já segue a gente lá no Instagram, beleza? É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.